Muito bem. Diz aqui, a criança abriu a discussão dizendo, amarrando seu burro à videira, e seu jumentinho à videira escolhida. Isso é Bereshit 49:11, como a gente vai ver. Esse versículo contém um grande mistério. Ele pergunta, por que diz Osde vinculação, ou na verdade amarrar, em vez do costumeiro o ser? E iro, burro, em vez de air, burrinho. Ele respondeu, segredo que os alunos devem tomar cuidado com as pontas afiadas do burro. O santo nome Yud Rei Vav Rei está incluído lá para subjugá-lo, a saber o Yud de Osde junto com o rei de Iro. Veja só, vamos aqui então entender essa parte da Torá, que tem muitas codificações. Então em Bereshit 49:11 nós temos aqui, então nós temos o nome Osde, e aí Ligefem, né, o Gafem, que a gente fala Peri Hagafem para abençoar o vinho, e aqui Iró. E aí eles falam por que aqui está escrito dessa forma, e eles vão explicar, não é porque aqui está falando eu amarro o meu jumento à sua videira, como a gente viu lá atrás. E por que está com esse Yud e por que está com esse Re? Então porque o Eterno botou o Yud aqui e botou o Re aqui para segurar essas forças. Então aqui eu tenho Osde, mas eu tenho Yud e tenho o Re que vai amarrar todas essas forças impuras. E ele continua aqui o texto a discutir, veja. Aí burrinho, ele respondeu, o segredo que os alunos devem tomar cuidado com a ponta do burro, o santo nome Yud Re está incluído lá para subjugá-lo, a saber Yud e o Re, como a gente acabou de falar, junto com o rei e o Iro. Eles continuam aqui. Assim também como o santo nome é sugerido aqui, é sugerido também as palavras, isso assim como o santo nome é sugerido aqui, é sugerido também nas palavras, e o seu jumentinho para a videira escolhida. Diz soreca, ou seja, cipó, a mesma palavra que vai também estar aqui no mesmo texto que a gente acabou de analisar um pouquinho na frente, veja. E ele leva o potro, a sua jumenta, a videira seleta. Ele amarra o seu jumento à videira e o potro da sua jumenta, filhote da sua jumenta à videira. Então a gente vai ter uma palavra aqui chamada choreca. Tá vendo? A palavra choreca está sendo falada aqui e também a palavra beni, como a gente vai ver. Veja, todos esses segredos para quem tem a Torá tem que ser marcado. Você vai lá, isso aqui, esse assunto está relacionado ao Devarim 12:10. Não lavrar com boi e jumento juntos. Não usar a Torá justo com outras religiões, como a gente viu no site, como a gente vê, ou não usar o estudo da Torá em hebraico com outros idiomas. Veja, a gente tem que vir direto aqui para pegar os segredos. Muito bem. Então vamos ver aqui. Então, assim como o santo nome é sugerido aqui, é também nas palavras o seu jumentinho para a videira escolhida. Choreca, como a gente viu, que é um cipó, em vez de soreque. E beni, burro, em vez de ben, filho. Né? A palavra ben leva filho. Como está escrito, eu vos plantei uma videira nobre, soreque. Isso é lá no Eremiarro 2:21. Veja, essa videira aqui vai ser diferente. Vamos olhar aqui. Eu plantei vocês com vinhas nobres, todos com sementes seletas,
Infelizmente, acho que você mudou uma base de uma videira estrangeira, uma árvore estrangeira. Eu plantei quem? Todos os seres humanos com vinhas nobres, todos com sementes seletas. Infelizmente, acho que vocês mudaram a base da sua videira estrangeira. Então, aqui, então eu já vou ter algo diferente. Eu vou ter descrito aqui a palavra choreca ou choreque e não tem o re no final. A letra re. O povo, essa mensagem de Eremiarro foi escrita por causa disso. E aí diz sem rei, sobre um jumentinho. Hebreus, aí vai estar aqui em hebraico bem, Zacarias 9:9. Aí sim a gente vai para outro lugar agora, no Zacarias 9:9, que diz o seguinte: alegre-se muito, bela Sião, levante seu grito, ó bela Jerusalém, eis que o seu rei está vindo até você. Ele é vitorioso, triunfante, mas humilde, montado num burro. Né? Ele é um burro, na verdade, ele é um burro parido por uma jumenta. Aqui a gente então vê de novo o defeito em relação a, porque aqui não tem o iud, como tem aqui na palavra bini, filho. Ou seja, bini não meio que está ligado à questão de binar. Aqui, ó, tem quase binar escrito aqui. Mas não tem. Já em Jeremias, eu tenho a palavra chorek sem re, não é? Um re está em binar, e continua aqui. Em Zacarias, agora, a palavra bem está sem aquele iud aqui no final. Ou seja, aqui eu tenho a palavra burro, amor, que é os nossos desejos, o filhote do burro, que é Iair, né? E tenho aqui a palavra bim e a palavra mula. Qual é o problema da mula? Vou botar um vídeo aqui que é melhor para a gente poder ver, porque aí vocês têm uma explicação. Olá! Animais de diferentes espécies raramente se envolvem sexualmente, e quando o fazem, é bem comum que saia um descendente dessa relação. Mas ainda mais raro do que ligres, zorros, camas e váfalos, são animais híbridos capazes de terem seus próprios filhotes. Na verdade, a ideia de uma mula, que é a descendente híbrida de uma égua com um burro, reproduzir é tão implausível que os antigos romanos costumavam usar o ditado "quando uma mula tiver filhote" como metáfora para algo impossível. Da mesma forma que os americanos dizem quando os porcos voarem, os turcos dizem quando peixes subirem em árvores e os nigerianos quando uma galinha tiver dentes. É o nosso famoso "nem que a vaca tussa". O motivo disso é que, para ter sucesso na reprodução, os animais precisam criar células sexuais capazes de trocar informações. As células do corpo possuem duas cópias de cada cromossomo, um da mãe do animal e o outro do pai. Mais ou menos como dois jogos de baralho, que podem simplesmente serem duplicados e divididos para formar uma nova célula. Mas com as células sexuais, o negócio é mais embaixo. Elas são produzidas ao pegar cada conjunto de cromossomos e trocando várias cartas entre os jogos antes de dividi-los em 4 células, cada uma com um baralho completo de cartas. Essa troca de cartas funciona quando estamos falando de uma mãe e pai da mesma espécie, já que eles têm as mesmas cartas na mesma ordem, como os genes da cor dos olhos ou então das listras na pele, dando nascimento a células sexuais saudáveis. Mas nas células de animais híbridos, o baralho não é o mesmo, porque vieram de pais e mães diferentes. Então a carta da cor dos olhos pode acabar sendo trocada pela carta do tamanho da pata, ou um gene da formação de ossos ser trocado pelo gene da formação dos rins, produzindo dois baralhos estranhos que dão origem a células sexuais totalmente não funcionais. No entanto, por razões inexplicáveis, às vezes esses animais híbridos conseguem abandonar completamente esse jogo de cartas e criam novas células sexuais que contêm apenas o DNA da mãe. Até agora, só vimos isso acontecer nas mulas fêmeas. Existem alguns casos documentados onde mulas nasceram de óvulos contendo exclusivamente o DNA da mãe. Estranhamente, isso significa que o filhote de cada mula fêmea é, também, seu meio-irmão. Ou seja, apesar de porcos não voarem e vacas não tossirem, de vez em quando uma mula reproduz. A ideia ali que está trazendo aqui, que o Eterno, ou seja, o Machia, que é o Zorra, ele vai montar sobre o desejo da recepção do ser humano. E aí, essa mula que produziu, né? A mula aqui é Lilith. A gente pode ver isso em Isaías 4:14. Gatos selvagens encontrarão hienas, veja, misturas. Os demônios bode cumprimentarão uns aos outros.
Lá também a Lilith descansará e encontrará um lugar para descanso, tá vendo? Misturas de semente, enxertos. O que a gente leu? Não pode fazer enxerto na árvore da Torá. E o que eles fizeram? Fizeram enxertos. Essa demônia aqui, junto com o gato selvagem, que encontraram as hienas e etc., tudo isso diz lá a cobra, não é? Frecha, nidificará e porá ovos, e chocará a sua sombra. Lá também os urubus se reunirão um com os outros. E aí manda pesquisar aqui, no pergaminho de Deus, na Torá, para pesquisar. Nenhum deles estará ausente, ninguém sentirá falta do seu companheiro. Porque a boca de Deus falou. Foi o Uru, Aracotes de Deus que reuniu. Agora preste atenção que o fato que está falando aqui em Zacarias, no 9, né, 9 o 9:10, está falando exatamente dessa montaria que quem vai fazer? O Zohar HaKadosh. Porque quando você começa a estudar o Zohar HaKadosh, apesar de ainda os astros colocarem um desejo da recepção para você, e você começar ainda a lidar com Deus com desejo de recepção, isso significa que o Zohar vai tirar isso. Aos poucos ele vai limpando isso de você. Então não tem nada a ver com a literalidade, como é dito lá no livro Misturado. Tá vendo? Lá foi feita uma mistura e lá padronizaram tudo. Então tem aquela história de que quando ele está entrando lá, o pessoal pegou um monte de folhas, etc. Só que ali eles erraram de novo, porque não era a festa de Sukkot, não tinha folhas. Se não me falha a memória, era a festa de Pêssaro. E aí botaram que o pessoal pegou folhas para montar Sukkot. Olha que loucura, são muitos erros. Então veja, existem erros ali que são gritantes, não é? Como que vão ter folhas de ramos, né, que é um mandamento da Torá, fazer sucotes, cabana. Imagina você chegar na festa de Pêssaro, que tem ervas amargas, etc, e o pessoal está montando cabana. É uma total falta de respeito com quem estuda a Torá, não é? Tem que realmente entender essas coisas. Mas voltando aqui para o estudo e para o Zohar HaKadosh. Veja, então a falta dessas letras, não é, que estavam lá dentro da Torá, agora foi por causa disso que aconteceu. E aí sem Yud. Por que então está escrito aqui Soreca Ibnei? É uma pergunta para vocês. Por que está escrito, né? Deus falou que deu uma Torá, Deus falou que deu uma boa semente. Por que agora está escrito dessa forma diferente? Tem alguma coisa errada aí. Assim como há um santo nome que subjuga o burro, que é Kripá, que é Yud-Re, também há um santo nome que subjuga o poder da outra Kripá, o jumento. E é o Yud de Benei e o rei de Sorek, ou Soreká, não fosse o santo nome sugerido aqui, essas duas clipotes teriam destruído o mundo. Portanto, há um Yud rei contra essa força e Yud rei contra outra força que protegem o mundo contra eles e preservam o homem para que eles não tenham domínio sobre ele. Perceba que essas forças é o Satã e é a Lilith. As almas, essas duas forças espirituais, elas são terríveis. Se a gente não tem essa proteção, mesmo todo mundo que não estuda a Torá, e se não tem os sábios estudando a Torá, como a gente vai ver, o mundo estava destruído. Não existiria mais nada. Não existiria mais nada. O mundo estaria em total guerra e desolação. Aqui, né? Assim como um santo nome que subjugam essas forças, que é o Yud de Beni e o rei de Soriac, porque lá está escrito, como a gente viu aqui em cima, ó, a pergunta, ele pergunta por que Osli vinculação e não amarra? Por que aquela palavra se tornou vinculação e não amarra, né? Em vez de você e iro, burro, né? Em vez de aire, burrinho. Por que essas letras foram colocadas lá? Esses são os erros que existem dentro da Torá. A Torá não é falar hebraico como se fala em Israel.
Não é falar hebraico como se fala Israel. É aprender os segredos da Torá, aprender a Torá. É muito, muito diferente de falar hebraico. Saber aonde estão os segredos. Então veja, esses dois segredos, eles têm que ser anotados dentro da sua Torá, você botar lá a qual livro está ligado, qual é a situação que está falando aqui. Se falou de mula, a gente viu que a mula ela não produz outra mula, exceto em certas questões, aonde ela mantém o seu DNA só. E aí o burro já não é filhote só dela, é irmão também dela. Olha que confusão. Isso é algo que antigamente, na época lá de trás, tinha-se entre os romanos até o costume de se falar que não nascia, porque eles devem ter tentado muito, não é? E aqueles animais, o animal era produzido, mas não dava filhote. Não dava filhote de forma nenhuma. Algumas vezes acontece isso. Muito bem. Continuando aqui. Então, amarrando o burro à videira. O que é a videira? É a congregação de Israel. Por que se chama videira? Assim como a videira não receberá enxerto de outra árvore, assim a congregação de Israel não aceita ninguém além do santo bendito seja ele. Não aceita outro Deus além do santo bendito seja ele. Ele é o único Deus. Para a gente, ele é o único, não existe outro. Então não tem nenhum outro livro que possa provar o contrário disso para aquele que conhece a Torá. Portanto, diante da congregação de Israel, todas as outras forças são subjugadas, o burro e o jumento, e não podem prejudicar e governar o mundo. Portanto, as escrituras inserem entre eles o santo nome e o de rei, no lado do potro, do burro, e no lado do asno. Né? O jumentinho do jumento é arrancado devido à escolha da videira. A congregação de Israel, como se disse, eu vos plantei como videira nobre. Vamos continuar então a leitura. Ele continua aqui falando, ele lavou as vestes com vinho. Ele pergunta, por que diz lavado no pretérito? Isso a gente tem que voltar de novo aqui para o Bereshit 49, porque a continuação aqui do versículo é essa. Ó. Ele lava as suas vestes, né? Ou ele lavou as suas vestes no vinho. O tempo aqui está errado. Ele lavou as suas vestes no vinho e o seu manto em sangue de uva. Muito bem. E aí aqui, ó, ele lavou, tá vendo? Ele lavou suas vestes. Ele pergunta por que diz lavado no pretérito, no passado, em vez de lavar. Ele responde, em vez de lavado, desde que o mundo foi criado, quem tem? Ele pergunta, né? Desde que o mundo foi criado, tudo já foi feito. Quem tem? O rei Machia, que é o Santo Zohar Kadosh, que foi feito pelos nossos sábios. O Nukva, ou seja, o Nukva, portanto, lavado está no passado. No passado tenso, né? No vinho é o lado esquerdo, no vinho é o lado esquerdo, ou seja, o lado esquerdo da árvore sefirótica. O que significa isso? Vamos ver. Ou seja, Gevurá de Zerampim. O sangue das uvas é o lado esquerdo, abaixo, ou seja, o lado esquerdo da Nukva, com 2 Gevurot de Zerampim. E da própria Nukva, ela lava suas roupas. Machia, o Nukva, governará acima de todas as outras forças das nações idólatras e esmagará sua fortaleza abaixo. Qual é a ideia aqui? A ideia é reencarnatória. A ideia é que você recebe as Gevurot e a roupa que você tem, ela está lavada o seu corpo está lavado de vinho. E esse vinho representa o segredo da Torá. Ou seja, aqueles que estudaram a Torá. Outras explicações para lavou suas vestes em vinho, o vinho é o sinal de alegria, como no versículo, meu vinho que alegra Elohim e homem. Shofetim 9,13, Juízes 9,13. E todo julgamento assim, o rei Machia, veja, que é o Nukva, não é? O Nukva, todo mundo sabe que é Malhut, que é Israel. Então Machia
que é chamado filho do rei Davi. Davi também é Malhut. Então Mashiach é a consciência que virá sobre toda Malhut. Então veja, que traz alegria e que extraem, e que dele extraem santidade. O vinho representa também os segredos da Torá. Isso que a gente está estudando agora, só que tem que ser extraído em santidade. Mas em todo julgamento para as nações idólatras, que se valem disso excessivamente. Eles usam todos os recursos para conseguir coisas nesse mundo. Porque tudo que é dado aqui, inclusive as curas que são feitas lá em Edom ou qualquer outro lugar, eles roubam de Deus. Olha, pasme nisso. Olha como diz aqui Devarim 13, vamos repetir, para a gente entender como que esse roubo é feito. Veja, por isso que quem estuda a Torá não pode ir atrás de milagre. Veja, ó, tenha cuidado de observar apenas o que eu lhe ordeno, não acrescente e não tire nada. Se aparecer entre vós um profeta, um adivinho, que vos dê sinal ou um presságio, dizendo, vamos seguir e adorar outro Deus que você ainda não experimentou, mesmo que o sinal ou presságio nomeado para você se torne realidade, não dê ouvidos à palavra daquele profeta ou daquele adivinho de sonho, pois o seu Deus está testando você para ver se você realmente ama o seu Deus de todo o seu coração e alma, ou se você ama Deus através dessa Torá. Preste atenção, então esses milagres são forças que são roubadas de Hashem, e aí vão produzir esses milagres. Vão produzir isso que vai encantar as pessoas. Como elas não têm a árvore da vida, que é a Torá, elas baixam tudo. Mas tudo que vocês imaginarem, elas baixam. Elas trazem um curto-circuito sobre o seu próprio masal. E o que acontece? Imagine hoje você não tem 5 milhões na sua conta, e você pensa assim, poxa, eu vou querer uma casa de 5 milhões, ou sei lá o que você queira. E aí você vai lá sabendo que você não pode pagar, enganado por um sistema, e pega 5 milhões e compra tal casa. Você vai ficar endividado, você vai ficar devendo e não vai ter como pagar. É o que acontece nos mundos espirituais. Muitas vezes a pessoa tem que voltar para pagar tudo. E aí porque vai chegar lá, como que você fez milagre? Ah, eu tinha fé, mas a Torá não está falando para ter fé para fazer milagre. Você roubou. Você roubou força divina. Aí o cara, mas eu não pensava assim. Não, você tinha Torá para fazer milagres, para botar a mão de uma pessoa e tirar um ticum, ou entender por que aquela pessoa está fazendo ticum, porque toda vez que você bota a mão por uma pessoa e tira o ticum, tem que ser para essa pessoa estudar a Torá. Senão, para que você vai sentenciar mais pecado para essa pessoa? Fazer ela ficar bem, para ela... porque a pancada que está sendo dada ali é do Eterno. Então a cura, ela não pode ser feita só pela cura, porque senão é Devarim 13. A cura, ela tem que ser feita para a pessoa, pô, vamos lá, vou fazer agora, eu vou falar com Deus, vou fazer um trato com o Senhor, vou começar a estudar a Torá, levar isso a sério, meus olhos estão se abrindo e eu vou em frente. Senão, você está dando mais valor à vida biológica do que à vida espiritual, essa é a verdade. Foi o que aconteceu no Novo Testamento, saía se curando todo mundo, as histórias do passado eram a mesma coisa, as pessoas se encantam com isso. E isso não é Torá. Então a gente tem que parar com esse sistema e entender o sistema. Não é um sistema que é para curar todo mundo. As retificações, as doenças que acontecem com as pessoas, e aí a gente pede, né, para Deus dar àquela pessoa, abrir o olho dela, para que ela possa conhecer a Torá. Porque às vezes você cura aqui e lá na frente eles vão agradecer lá no Edom. Vão fazer votos lá, vão mandar dinheiro para lá, vai aumentar a fé dele em Edom. E aí? Assim, mas a gente pode fazer isso? Pode. Nós somos seres divinos, você é um anjo, tem um anjo dentro de você, uma alma. Tudo que nós criamos e fazemos aqui nesse mundo é feito pelo ser humano, quando ele mantém contato com o Eterno. Ou seja, a parte da esquerda, que a gente já viu, que cura, tem a sua santidade, que é chamada santidade da esquerda, e a santidade da direita. É dado ao homem também o direito de escolher. Veja, o Rebbe de Lubavitch, o filho morreu, o Arizal, Ramban com M, os filhos morreram.
é o Tikkun. Então essa fantasia que às vezes pode acontecer, veja, no caso lá do Rabi Akiva estava um dia, recebeu uma mensagem, um mapa astrológico da filha, falando que a filha ia morrer. E ele estava numa festa na casa dele e ele estava muito triste, porque, imagina, Rabi Akiva, ele não poderia se intrometer no Masal. Ele não podia se intrometer. Aí que é complicado pra caramba. Porque a gente aprendeu em Edom se metendo no Masal de todo mundo. Ah, vamos lá que eu curo. Vamos lá que eu expulso. Vamos lá que eu vou fazer você sua vida. Agora você receber, vou abrir as portas do céu para sua vida. É isso que é Edom, mexendo no Masal de um monte de gente. É Deus testando para ver sobre a Torá, se você aceita o seu Masal ou não, como a gente vai ver nas aulas de tarde. Aí faz isso, aí vai lá e mexe no Masal da pessoa, faz a pessoa acreditar ou faz a pessoa viver para ela cometer mais idolatria. É difícil de compreender isso, é difícil. Mas a Cabala nos ensina, não mexa, deixa. Quando Deus apertar, e aí tomara que se Deus aperta e a pessoa é curada, ela venha para a Torá. Agora, para ela ser curada, para ir para a idolatria de novo, só está aumentando a transgressão da pessoa. Por que você quer aumentar? Ah, porque eu quero que a pessoa fique mais do meu lado. Ah, porque, veja, os sábios, Rabi Akiva, ficou desesperado. E aí o que ele fez? Ele foi dormir esperando encontrar a filha morta no outro dia. Era um Masal. E aí tem na Torá que só você, né, dentro do, sem roubar, sem quebrar a Torá, só você, ou um homem muito forte, que tenha muita Torá, pode mudar o Masal. E aí o que aconteceu? Ele acordou no outro dia, a menina estava viva. E por que ela estava viva? Porque ela fez tzedakah. Ela estava jantando, alguém bateu na porta, ela foi lá, levou aquela comida e deu para a pessoa, entrou, tirou aquela agulha de prender o cabelo e enfiou na madeira. Esse ato dela sair da mesa, fazer essa questão de dar comida, e aí tem que se ver a metáfora, né? Se era comida realmente, se era estudo de Torá, porque tem gente que começa a fazer tzedakah e doar dinheiro para ganhar dinheiro, né? Então, ela enfia ali qual a ideia? Ou seja, aquela serpente, aquela linha que a gente chama de teli, ela já estava mudada, ela espetou ali com aquela tzedakah aquele teli, e ela não morreu. Então, veja, foi o ato dela, dentro da Torá, de fazer um tzedakah que salvou a vida dela. Ou seja, era o corban dela. Aí quando ele acordou no outro dia, ele viu que ela estava viva. E aí a gente tem que consertar um monte de coisas dentro da gente. A gente tem que ver essas coisas. Nossos filhos estão na idolatria, a gente fica pedindo, às vezes, para que eles não tenham nada com o nosso sentimento, e a gente não entende que às vezes o problema que é arrumado para a pessoa é para ela salvar a alma dela, o Lam. E que quando você se intromete, você acaba então sentenciando aquela pessoa a não existir no outro mundo. E aí você é um assassino. Pare para pensar nisso. Não um assassino biológico, mas um assassino de alma.